O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, entramos agora no tempo comum. Nós, sacerdotes, iremos nos paramentar de verde. O verde irá conduzir esse tempo até a Quaresma. Ontem nós celebramos o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, encerrando o tempo do Natal. Então, o batismo de Jesus o introduz na sua vida pública. E no Evangelho de hoje nós já vemos Jesus nesta ação dele. Hoje, na antífona da aclamação do Evangelho, tirado da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Lá diz assim: "Acolhei a palavra de Deus, não como palavra humana, mas como mensagem de Deus, o que ela é em verdade." Então, vamos acolher o que o Senhor nos fala, o que o Senhor nos diz, porque é esta palavra que nos redimirá, ou melhor, que nos redime, que nos salva. Vocês viram nesta proclamação do Evangelho que eu fiz agora, o povo entusiasmado com nosso Senhor. Jesus tinha entrado numa sinagoga, aqui em especial a sinagoga de Cafarnaum. Foi num dia de sábado, ele começou a ensinar. E o povo estava ali ouvindo, todos ouvindo o que Jesus falava. Nós somos convidados a ouvir nosso Senhor, porque é a palavra dele que nos conduz à salvação, como eu acabei de dizer. Vocês viram que no final, lá diz que o povo ficou admirado, porque Jesus falava com autoridade. E essa autoridade foi, na prática, se realizou diante deste exorcismo que ele causou naquele homem que estava possuído pelo diabo, pelo espírito mau, como está dizendo aqui.
Vejam que quando Jesus falava, até aquele espírito maligno estava ali, ouvindo também. Mas chegou um momento que ele não aguentou. Ele não aguentou. Porque Satanás não suporta quando Deus fala. Porque ele se submete a Deus. Reparem que o salmo de hoje, que é o Salmo 8, o refrão fala o seguinte: destes domínio ao vosso Filho sobre tudo o que criastes. Tudo está submetido a Jesus. E nós vemos justamente no evangelho de hoje, Satanás, quando ele ouve, ele percebe que ali, quem está falando, não é simplesmente o filho do carpinteiro, não. Não é simplesmente o filho de Maria. É Deus. Tanto que ele fala o seguinte: que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. Meus irmãos, nesta passagem do Evangelho está descrita a missão de Jesus: destruir as obras do diabo. Ele mesmo, percebendo, ele já falou. A pergunta que ele faz, viestes para nos destruir, já é uma afirmação. É claro, o Senhor veio para destruir Satanás. E Jesus mostra, o Senhor mostra, dizendo para ele: cala-te. E ele reconhece: tu és o Santo de Deus. Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Meus irmãos, olhando os tempos em que nós estamos vivendo, a impressão que nós temos é que a ação do diabo está aumentando. Cada dia que passa, a ação dele vai aumentando. É interessante que naquele livrinho do movimento sacerdotal mariano, tem um momento que Nossa Senhora diz que Deus vai permitindo que a ação do diabo cresça, para que até ele venha a pensar que ele vai nos destruir. Mas vai chegar um momento em que tudo será destruído pelo próprio Jesus. Esta ação de Jesus diante de Satanás, intimando ele, dizendo: cala-te e sai dele, é o que Deus fará nos últimos tempos. Isso aqui, nós com a nossa cabeça, nós não entendemos muito o que significa isso, esse mistério da impiedade que, na medida que o tempo vai passando, ou seja, esse tempo que eu estou dizendo é o tempo que está se aproximando da vinda do Senhor. Lá no livro do Apocalipse fala que ele, sabendo, Satanás, que pouco tempo lhe restava, aí ele começa a agir. Vocês imaginem um cachorro. O cachorro está ali, né? Quietinho. Aí, quando ele se sente ameaçado, ele não começa a latir.
ele late, fica latindo, 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 latindo. Até que chega um momento que ele para. É a mesma coisa. O demônio, ele está nesta ação. Ele está sabendo que pouco tempo resta para ele. Então ele está agindo. E nós olhamos hoje para o mundo, dá até um certo desânimo. Nós vemos os maus cada vez mais crescendo na sua maldade. É ou não é verdade? O demônio agindo nas pessoas através da maldade. Nós vamos observando também, olha a questão do prazer, desse prazer desmedido, essa sexualidade desmedida. A gente entra ali no celular, já vem, já aparece, os filmes, as novelas, tudo, as conversas, tudo voltado para isso. E você está percebendo que isso está aumentando, está crescendo, todo tipo de prazer. Quanto mais o mandamento diz não pecar contra a castidade, aí você vê as pessoas pecando muito mais ainda. Essa ação maligna que está. Olha a violência. Quanta violência. Os filmes, no dia a dia, as pessoas que já andam com medo, todo tipo de violência. Aí a gente percebe, vai percebendo, olha as divisões dentro das famílias, as famílias totalmente divididas. É a ação do mal. Isso muitas vezes nos leva ao desânimo. Quanta gente dizendo, meu Deus, até quando isto vai continuar? Meus irmãos, Deus está dando corda. No momento certo, o triunfo de Deus acontecerá. Mas é preciso que nós tenhamos uma vida constante de oração, uma vida constante de penitência, que nós nos voltemos à palavra de Deus, nos voltemos aos sacramentos, à Santa Missa, para que esta ação do maligno que está em muitas pessoas não aconteça em nós. Por isso essa vida com Deus, nós veremos. Ou se nós não virmos com os nossos próprios olhos o triunfo do Imaculado Coração de Maria, na eternidade, nós veremos. Mas ele está ali. E é o que ele está dizendo. Ele está agindo como se ele fosse o dono deste mundo. É por isso que ele fala para Jesus. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau, e ele gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Como você vai dizer? Você veio para o nosso terreno, para o nosso terreiro? Você veio aqui para quê? Isso aqui é nosso, é isso que ele está dizendo. Mas Jesus nem discute, meus irmãos. Você vê que Jesus apenas fala, cala-te e sai dele. Cala-te e sai dele. Não vamos desanimar. O mundo jaz sob o poder do maligno, essa é uma verdade. Isso se chama o mistério da impiedade, que eu estava até falando antes. Isso é o mistério da impiedade. O mundo jaz. Muitos estão fazendo o que o maligno quer. Muitos deram as costas para Deus. Não querem saber de Deus. E nós olhamos assim, parece que o número dos fiéis são até poucos. Mas é isso mesmo. São poucos.
E você precisa estar no número dos fiéis. Não desanime. No momento certo, Deus vai acabar com tudo. Por quê? Quantos anos poderia ser que o demônio estava agindo na vida deste homem? Quanto tempo? Quantos tentaram libertar esse homem e não conseguiram libertá-lo? E o demônio agindo na vida dele. Mas no momento certo, Jesus apareceu. No momento certo, meus irmãos, tudo será destruído. A ação do mal será destruída. Deus está dando até tempo para que aqueles que não querem saber de Deus e que estão sob o poder do mal, do maligno, eles se convertam, eles abram o coração. Por isso que a gente olha hoje assim, é tantas situações, é tantos problemas, são tantas dificuldades. Mas vocês pensam que Deus está alheio a isso tudo? Deus não está alheio. Ninguém fique pensando que Deus está de olhos fechados, está com os ouvidos tapados. Não, Deus está vendo tudo. Só que a forma como Deus age é diferente da nossa forma de agir. Como diz lá no livro de Isaías, no capítulo 55. Os nossos pensamentos não são iguais aos pensamentos de Deus. Nós pensamos de um jeito e Deus está pensando de outro. Nós pensamos que é dessa forma que tem que ser, mas Deus, na sua infinita misericórdia e na sua infinita paciência, Ele vai agindo de outro modo. Mas vai chegar um momento, meus irmãos. Vamos ser fiéis? Não desanime na sua vida de oração. Não desanime na luta contra o pecado. Não permita que o pecado mortal te domine. Continue firme na participação da Santa Missa, na meditação da palavra de Deus. Não desanime, não deixe essas coisas. Reserve o seu tempo para estar com Deus. Enquanto isso, o mundo está, me desculpe eu usar essa palavra, nessa parafernália. Aonde o demônio está ali agindo. Mas olhemos para nosso Senhor. Os nossos olhos precisarão estar fixos em nosso Senhor Jesus Cristo. Firmes nele, sem desânimo, sem desanimar. Vou ler de novo esse versículo, ou melhor, o refrão do Salmo 8 que está na liturgia. Destes domínio ao vosso Filho, sobre tudo o que criastes. Tudo está submetido a Deus. Mas no tempo certo, tudo se acabará. Essas maldades, essas violências, tudo isso, essa depravação, esses sacrilégios, tudo no tempo devido. Da mesma forma como Satanás não estava esperando e Jesus apareceu, no momento certo Deus fará. E vamos aí nos refugiando no coração imaculado de Nossa Senhora. O
coração de Nossa Senhora é o nosso refúgio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.